Filipenses capítulo de número 2. Do capítulo 2, nós vamos ler o verso de número 9 a seguir. Filipenses capítulo 2, verso 9 a seguir. Que noite linda. Só perde quem não vem. Por isso Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Queridos, não existe um personagem, uma pessoa mais impactante do que Jesus na história. E isso não é porque nós somos crentes, somos pentecostais, somos salvos por Ele. Se você estudar todo o Ocidente, você vai encontrar e descobrir que a vida de Jesus, Ele causou impacto em tudo. Na maneira como nós pensamos, a maneira como a nossa Constituição foi criada, a maneira como os princípios da economia ocidental foi organizada, a medicina, os museus, a arte, a mídia, tudo foi influenciado por um homem. E o nome desse homem é Jesus. A beleza da história de Jesus é que ele não viveu muito. Ele viveu menos que o Maomé. E bem menos. Ele morreu com 33 anos. Ressuscitou, mas aos 33 mesmo ele foi embora. Ele gastou pouco tempo aqui. É engraçado que ele conquistou bilhões de pessoas. Ele nunca fez uma guerra. Ele nunca fez uma manifestação. Ele nunca fez uma greve nem de fome. Não, Jesus nunca fez nada disso. É engraçado que ele marcou o mundo e também não escreveu nenhum livro, não publicou nenhuma obra, não pintou nenhum quadro, não comprou um pedaço de terra. Jesus não. Jesus, quando ele foi, ele não deixou um testamento milionário para que fosse dividido com seus irmãos, sua família. Mas ele revolucionou mais o mundo do que o Rockefeller, que foi um homem muito rico. Ele foi mais longe do que o conde Francisco Matarazzo, que foi um dos homens mais ricos do mundo e, por sinal, vivia no Brasil. Jesus chegou mais longe que todos eles. O nome de Jesus é o nome mais pronunciado, é o número 1. E para a alegria nossa e tristeza do segundo lugar, o segundo lugar já sabe que não tem nem chances de alcançá-lo, porque a disparidade e a distância é muito grande. Olhando para Jesus, é impossível você não aprender com Ele. É impossível você olhar para Jesus e não estudar e não ter interesse por Ele. A menos que você não goste de cultura, que você não goste de conhecimento. Lógico, você vai passar por esse personagem e vai esquecê-lo, mas todos que estudaram Jesus e aprenderam com Jesus tiveram uma vida completamente transformada. São pessoas que se tornaram mais ricas, mais felizes, mais alegres, mais saudáveis, passaram a ter mais amigos, liberdade. Porque um dos maiores lemas de Jesus é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade. A liberdade, ela é tão importante que a nossa Constituição, ela é pautada em preservar a vida e a liberdade. Todos os artigos, tudo que está escrito, é exatamente para preservar, manter, conservar, melhorar a nossa vida e a nossa liberdade.
Jesus revoluciona tudo, Ele marca tudo. E se você segue a Ele, ama Ele, mas ama mesmo, eu não estou dizendo de quem tem vergonha dEle, eu não estou dizendo de quem esconde que vem adorar a Ele, eu estou dizendo de quem serve, de quem o ama, de quem o adora. É impossível que a sua vida não seja transformada. Se você anda com Jesus, é impossível você permanecer endividado. As dívidas serão pagas. É impossível permanecer no pecado. O pecado é vencido. O sangue dele te purifica de novo. Ele é poderoso. Se anda com Jesus, te prepares para chegar aos lugares altos, lugares marcantes. Mas agora escuta, na vida de Jesus sempre há segredos. Escute isso. Há uma frase muito famosa que eu gosto, e eu estudo essa frase porque ela é muito poderosa. Ela diz que sucesso deixa rastro. Isso mesmo, sucesso deixa rastro. Se você conhece alguém que ficou rico, você só de seguir essa pessoa, você também pode chegar lá, porque ela vai deixar o rastro, as pegadas. Talvez você não está entendendo a linguagem do rastro, porque você nunca teve necessidade de seguir. Mas para quem já viveu na roça, para quem já gosta de caça, já caçou, sabe muito bem que o caçador, se ele tiver o rastro, ele tem um animal. Não tem para onde o animal correr, porque é impossível o animal andar em meio ao solo sem que ele deixe o rastro. Se ele quer um boi, ele conhece, essa pisada aqui é de boi, então vou atrás. O boi, ele está por aí, nós vamos achá-lo, porque o rastro vai te guiar. E o sucesso deixa rastro. Jesus deixou marcas das coisas que ele fez para ser o homem bem sucedido que foi. Jesus deixou o rastro de como ele conduziu a sua vida, como que era a sua vida espiritual, psicológica, emocional, social, como que ele se relacionava com o diabo, como ele se relacionava com os amigos, como ele se relacionava com o dinheiro, como ele lidava com situações adversas, como traição, abandono, crises, como que ele lidava com situações complexas, como um governo corrupto, como que Jesus lidava com isso, como que Jesus se relacionava com essa situação toda que acontecia no seu mundo. Pasme, mas os dias de Jesus foram mais difíceis do que os nossos, não por causa da cruz. Jesus vivia numa colônia romana. Tudo que era produzido ali tinha que pagar uma alta soma de dinheiro para o Império Romano, o imposto imperial. Tinha que pagar, tinha que ser dado. Eles não tinham liberdade, eles não tinham direitos como nós temos, de ser um país soberano, que significa que ninguém manda em nós. Nós temos a nossa Constituição, nós decidimos as coisas, nós escrevemos a Constituição, nós criamos emendas, nós temos. Nos dias de Jesus não tinha nada disso, e ele revolucionou o mundo em meio a isso. Mas existem 3 coisas em Jesus que eu quero destacar aqui, que ele tinha, e ele estava convicto disso. Todas as vezes que você estiver convicto dessas coisas, e elas estiverem em você, é impossível que te parem, é impossível que o seu sonho continue sonho. Ele vai se realizar, você vai romper. E quando você olha para Jesus, a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus, mesmo nascendo em uma manjedoura, mesmo tendo uma vida complexa, mesmo ele tendo uma vida de perseguição, você já imaginou o que é você ainda ser uma criança de colo e ver os seus pais tendo que fugir do país por sua causa? Foi Jesus. Queriam matá-lo de todo jeito. Papai e mamãe vai para o Egito. Imagina Jesus que não podia explicar claramente a sua concepção. Ele podia dizer que tinha uma mãe, mas quando dizia quem é o seu pai era difícil, porque o seu pai é o Espírito Santo, invisível, o Espírito Santo sem forma, o Espírito Santo sem aparência.
Imagine a vida desse menino, uma vida complexa, uma vida de muitas lutas, já tendo a mentalidade vencedora. Escute, você entende muito bem o que eu estou falando. Quando você tem uma mente diferenciada, você já começa a sofrer desde criança. Porque quando você é criança com a mente diferenciada, você faz perguntas que as outras crianças não faria para o pai, não faria para a mãe. Você quer descobrir coisas que as outras crianças não estão nem aí, nem tocam elas, nem incomodam elas, mas já incomodava Jesus certas questões. Não é à toa que com 12 anos Jesus já estava onde? No meio dos doutores. E ele estava ouvindo e interrogando. Imagine o nível das perguntas. Ele queria entender melhor a vida, queria entender melhor as coisas. Mas a primeira coisa que eu quero destacar, que Jesus teve, e que isso fez uma grande diferença na sua vida, e também faz nas nossas vidas, é Jesus tinha um propósito já estabelecido. Ele tinha. Você não poderia encontrar Jesus e perguntar: o senhor nasceu para quê? E ele: sabe que eu não sei porque eu nasci. Sabe que eu não sei porque eu vim ao mundo. Sabe que eu não sei nem porque eu vivo. Olha, eu nasci, eu sei que eu nasci. Estou comendo, estou bebendo, estou me vestindo. Uma hora eu vou descobrir alguma coisa que vai dar certo. Não, uma hora eu vou achar. Não, Jesus já tinha o propósito determinado. Já estava o propósito. E ele fazia questão de falar desse propósito. E que propósito era esse? Era estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Era fazer exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Porque se você é crente e leva o evangelho a sério, você já está convicto que a sua missão não é simplesmente vir na igreja e cantar, vir na igreja e orar, frequentar os cultos, a escola bíblica dominical. Você está convicto que a sua missão vai além disso. É estabelecer o reino de Deus na terra. É trazer o reino de justiça, o reino de equidade, o reino de bondade, o reino do céu, o reino que não tem corrupção, o reino cujo as leis são leis de amor, são leis que promovem, são leis que curam, que saram. Então o propósito de Jesus era estabelecer o reino. Ele sabia do seu propósito. A minha pergunta é: você já descobriu por que você nasceu? Ou ainda está tentando descobrir? Você já descobriu por que está nesse planeta? Ou você ainda está lendo livros para tentar descobrir? Você já descobriu qual é a sua missão? Lamento, mas se você não descobriu, é bem possível que você esteja fazendo tantas coisas erradas. É bem possível que você esteja trabalhando sem alcançar nenhum objetivo. É bem possível que você esteja fazendo coisas hoje e amanhã vai se arrepender muito, porque você não está no seu propósito. Jesus sabia muito bem que esse reino que ele veio para estabelecer era um reino mais diferente, que alguém já pôde presenciar. Primeiro, que é um reino que não faz aliança com outros reinos. Isso já é complicado, porque os reinos sempre caminharam em aliança. É só você lembrar que Brasil, Portugal, Espanha, houve uma época que o rei de Portugal era o mesmo da Espanha. E se você ler sobre a Europa, você vai entender que os casamentos misturavam as famílias reais. Era a princesa de Portugal casando com o rei, lá um dos reis do Reino Unido. Era uma princesa da França que se casava com um príncipe de outra nação. Eles iam se misturando. O reino de Deus não tem isso. A gente não se mistura com nenhum reino. Você vai lembrar que quando Daniel tem a visão, que ele viu uma estátua, você vai lembrar que ele viu uma pedra que vinha e esmiuçava a estátua. Aquela pedra representava o reino de Deus, e aquela estátua representava os reinos. O reino da Grécia, o reino de Roma, o Império Romano, o Império Grego. O que o texto está dizendo? Que quando o reino de Deus chega, ele não negocia, ele destrói. Eu vou melhorar para você entender. Quando o reino de Deus chega, ele não articula e nem dialoga com a prostituição, ele destrói.
Quando o reino de Deus chega, ele não vem dialogar com o reino das trevas. Olha, me dá tantas almas, fica com tanto, vamos fazer um negócio. Não, eu cheguei para destruir. É um reino diferenciado. Jesus, além de vir estabelecer esse reino diferenciado, era um reino sem território. Você já pensou o que é isso? Como pode ter um reino cujo não existe território? É exatamente o reino de Deus. Um reino que estava crescendo dentro do Império Romano. Um reino que estava crescendo dentro dos limites de Jerusalém, de Judá, de Samaria, da Galileia. Um reino que estava crescendo em Naim. É um outro reino que está crescendo dentro do Brasil, que cresce na Argentina. E perceba que é um reino tão diferente que ele não tem o idioma oficial. Esse reino não tem. O reino de Deus não fala inglês, o reino de Deus não fala francês, o reino de Deus fala todos os idiomas. Esse reino não tem o idioma, mas esse reino tem uma ideia, e a ideia desse reino não muda. A ideia desse reino é fixa, estabelecida. E a ideia é pautada na mentalidade do nosso rei, a mente de Cristo. Jesus estava convicto do seu propósito. Um reino e um propósito que custaria a sua própria vida. A própria vida. Como que eu vou pagar o propósito? É com a própria vida. Tem um preço para ser pago. Um preço para ser pago e fazer a diferença. Talvez você já encontrou o seu propósito, mas você não está disposto a pagar o preço que ele exige. Você já encontrou o seu propósito, mas você não está disposto a abrir mão para abraçar o que o seu propósito exige. Uma vez que você encontrar o seu propósito, se renda. Uma vez que encontrar o seu propósito, se entrega. Uma vez que encontrar o seu propósito, ora igual Jesus. Mateus 26, 39 a seguir. Ele orando dizendo: todavia, não seja como eu quero, é como tu queres, porque é o teu propósito. É esse que eu vou seguir, é esse que eu vou viver, é lá que eu vou. Escute isso, Deus está trazendo pessoas para o propósito que Ele quer, para a vontade dEle. E o meu conselho é: não resista, vem dizendo: Senhor, que a tua vontade seja feita. Não é do meu jeito, não é como eu quero, é o teu propósito, é o teu querer, é a tua vontade. Grandes homens que revolucionaram, eles descobriram isso, eles entenderam isso. Foi isso que Moisés entendeu, e ele viu que era melhor deixar o Egito e abraçar o propósito de libertar os cativos. Foi isso que Davi entendeu. Ele entendeu que era melhor deixar as ovelhas e abraçar o trono que lhe esperava. Há um propósito de Deus para a tua vida, e é para lá que você está caminhando, em nome de Jesus. Se não está, vai caminhar. E deixa eu liberar algo: o propósito de Deus não será frustrado, não será impedido. É por isso que Jó, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. O que Deus decretou, o que Deus determinou, o propósito que Deus tem, abraça, porque não vai dar certo, já deu certo. Se alguém me ouve, já tem alguém me ouvindo e entendendo. Entenda, a primeira coisa que você tem que descobrir é o propósito. Você nasceu para quê? É para cantar? Cante. É para pregar? Pregue. É para ajudar as pessoas? Ajude. Você nasceu para advogar? Advogue. Nasceu para julgar? Preste o concurso, passe e julgue. Você nasceu para quê? Para ser empresário? Monte essa empresa. Você nasceu para quê? É para evangelizar? Vai evangelizar. Você nasceu para quê? Você nasceu, foi para ser um missionário? Vá! Os campos te esperam. A obra de Deus conta com você. Jesus entende o seu propósito. Mas a segunda coisa que você tem que descobrir é o que Jesus descobriu muito cedo. Ele descobriu que o seu propósito exigia um lugar. Há um lugar para você executar o seu propósito. Não é porque você tem um propósito que qualquer lugar é bom. Não. Nunca foi assim. Vou melhorar. Nunca será assim
há um lugar, há um espaço. A maior prova que Deus, Ele preza tanto por espaço, que Deus fez questão de plantar um jardim no Éden, só para colocar Adão, só para colocar Eva, criar Eva dentro do jardim. Deus já tinha um propósito. Deus estava dizendo, há um lugar, não é o planeta todo, Adão. Seu lugar é o jardim, não é o planeta inteiro. O planeta está aí, é grande, mas eu escolhi um lugar, um endereço. Quando eu me mover do céu para conversar com você, há um lugar para nós nos encontrarmos, há um lugar para nós conversarmos, há um lugar para nós estarmos. Agora o grande problema é muitas pessoas estão em desconexo, estão desalinhadas, porque elas estão fora do lugar, estão morando na casa errada, na rua errada, na cidade errada, trabalhando no local errado, estão no local exatamente errado, o lugar onde você não desenvolve, o lugar onde as suas potencialidades não se manifestam, o lugar onde você não cresce, o lugar onde você não aprende, o lugar onde você não consegue liberar o que Deus colocou dentro de você, o lugar onde você não pode compartilhar aquilo que Deus te deu. Você está no lugar errado. Lugar errado, você vai encontrar coisas erradas, resultados errados. Perceba que isso daqui é muito fantástico, o que Jesus faz, porque nós sabemos literalmente que Jesus não é da terra. Não, Jesus não. Jesus vem do céu. Ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu vim do céu, não sou daqui. O propósito de Jesus tinha um endereço que exigia uma viagem. Olha que coisa fantástica. A viagem tão longa. De onde, pastor? Ele teria que sair de um continente para o outro. Quem dera que fosse tão perto assim. Ele teria que sair de um país para o outro. Quem dera que fosse tão fácil assim. Não, ele teve que sair do céu e vir para a terra, porque o lugar para desenvolver o seu propósito, para desenvolver o seu chamado, era a terra. Terra, é para cá que ele veio. E aí, e o preço que ele paga não é baixo. Ele tem que, mesmo sendo Deus, Filipenses capítulo 2 diz, ele esvaziou-se a si mesmo. O que é que ele fez? Ele deixou todos os atributos da sua deidade. O que ele deixou? Onipresença, onipotência, onisciência. E aí, ficou tão pequenininho, que coube no útero de Maria. É o preço para chegar ao lugar que ele tinha que desenvolver o propósito. E aí ficou tão pequenininho, foi crescendo, se tornou uma criança. Ele teve que modificar muitas coisas. Para quê? Para que ele se adaptasse ao lugar aonde o propósito seria executado. Lembra? Uma vez que você é crente, você já não tem o direito de ficar escolhendo os lugares. Uma vez que você entregou a vida para Jesus, você não tem o direito de escolher, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá. Não, você não escolhe nada. Uma vez que você é cheio do Espírito, é igual Jesus. Ele termina de ser batizado, ele vai para onde? Pregar? Quem dera. Ele terminou de ser batizado, ele reuniu a família e disse, mamãe, fui batizado em águas hoje. Não, o Espírito pegou e disse, vai para o deserto. Vai para o deserto. Mas o que é que tem lá? Não interessa, lá tem o diabo, o chicote vai estar lá, é 40 dias no deserto, é luta, é guerra. E aí, o que é que ele tem que fazer? É o propósito, eu vou obedecer. Há um lugar que Deus escolhe, não resista o lugar. Deus escolhe para Jesus a terra, mas não é só a terra. Quando ele vem, vai ter que nascer em Israel, mas não é em Israel qualquer lugar, não é, vai nascer em Belém. É lá que você nasce. Há um lugar, e o que mais tem? Além de ter esse lugar, há uma cidade em Israel. É lá que você vai consumar o seu propósito. Aonde é? Jerusalém. Perceba que Jesus tinha uma ligação diferente com Jerusalém. Olha os milagres que acontecem. A maioria dos milagres que Jesus faz é sempre a caminho de Jerusalém, é na chegada de Jerusalém. Em João 5, ele está entrando em Jerusalém e ele está passando pela porta.
E tem um tanque, o tanque de Betesda. O que ele faz? Ele cura alguém. Ele está indo para Jerusalém. Quando ele salva o Zaqueu, ele está no caminho de Jerusalém. Quando ele faz o quê? Quando ele cura o Bartimeu, ele está no caminho de Jerusalém fazendo coisas poderosas. E já era normal essa paixão e essa ligação com Jerusalém. Você lembra que é em Jerusalém que ele vai e ele se distancia dos seus pais, e ele fica no templo, sem pai, sem mãe, e para ele estava tudo normal. Quando os pais chegaram, ele não estava nem um pouquinho preocupado, não tinha cara de menino birrento, chorão. Você me deixou aqui, eu não gosto de você, mãe, você é uma mãe irresponsável, que nada. Ele só faltou dizer: por que vem me tirar daqui? Eu gosto daqui, eu tenho uma ligação com esse lugar, porque aquele lugar havia sido escolhido por Deus, porque foi em Jerusalém que ele morreu, foi em Jerusalém que ele ressuscitou, foi em Jerusalém que ele nos salvou, foi em Jerusalém que ele nos libertou, foi em Jerusalém que ele tomou cativo o cativeiro, foi em Jerusalém que ele quebrou as algemas que nos prendia, nos transformando de uma vez por todas. Há um lugar. Descubra o lugar onde Deus te quer, descubra o endereço onde Deus te quer, descubra qual é a cidade, pergunte para Deus: Deus, qual é o lugar, qual é a igreja, qual é o endereço, qual é a rua em São Paulo, qual é o local que o Senhor me quer. Agora, quando chegar nesse local, saiba, Satanás vai lutar para tirar você de lá. O diabo lutou para Jesus não chegar em Jerusalém, mas ele chegou. O diabo lutou para Jesus ficar longe de Jerusalém, mas ele ficou perto. O diabo lutou para que ele não chegasse ao lugar, mas foi lá. Lembra, o diabo lutou para que Adão e Eva saíssem do Éden. O diabo sempre vai lutar para tirar você do lugar, mas esta noite você já entendeu: aonde Deus me plantou, é aqui que eu fico. Aonde Deus direcionou, é esse o lugar. Toda vez que você estiver no lugar que Deus escolheu, te prepares para grandes colheitas. Toda vez que você estiver no lugar que Deus escolheu, te prepares. Às vezes não vai ser confortável, você vai ter crises, vai ter problemas, vai ter dificuldade, alguém vai ficar chateado com você, alguém vai te odiar, mas tem outros que vão te amar por isso. Tem gente que vai lutar para te derrubar, mas deixa eu te contar: o lugar que Deus escolhe é o lugar da honra, é o lugar da provisão. Oh meu Deus, já tem alguém me entendendo? Eu vou continuar profetizando. O lugar que Deus escolhe é o lugar que Ele cumpre as promessas. Aonde Ele te planta, você cresce. Aonde Ele te planta, você floresce. Aonde Ele te planta, você frutifica. Aonde Ele te planta, você produz. Se tem mais algum vencedor me ouvindo, erga as tuas mãos, dá um glória mais alto. Há um lugar. Jesus está convicto: eu já tenho um propósito. Agora o meu propósito já está estabelecido, que é trazer o reino do meu Pai a essa terra, que é trazer o único reino que destrói o reino da corrupção, que aniquila. E ele não declara guerra com armas bélicas. É um reino inteligente. Eu já tenho um endereço, é Jerusalém, é lá mesmo. Mas não basta ter propósito, ter um endereço. Você tem que entender de tempo. Há um tempo para as coisas. Você tem que entender isso. Tempo. As coisas não acontecem de qualquer jeito. Não. O único que não precisa do tempo e ainda assim entra no tempo é Deus. Porque Deus criou o tempo, e Ele fica fora do tempo, e Ele controla o tempo, Ele governa o tempo. Por isso Ele pode fazer o que quiser com o tempo. Não é à toa que Deus é o único que diz: eu restituirei os anos que foram consumidos. Isso aqui é um absurdo. O tempo não volta. Que ideia é essa de restituir? Deus diz: não, mas comigo eu dou meu jeito, eu restituo os anos, o tempo. E deixa eu contar algo, é absurdo que eu vou liberar, mas eu creio. Se Deus pode fazer isso para Israel, por que Ele não pode fazer com você também? Ele pode. Os anos que foram consumidos nas drogas, no pecado, na imundície, na promiscuidade, Deus tem o poder de dizer: eu restituo.
reste tu. E quando você cumprir os teus anos, você vai ver que aqueles anos não fizeram falta, porque o restituir, Deus é o único que tem o poder de fazer isso. Mas Deus fazendo isso, e Ele podendo fazer, a gente não sabe quais são as regras que leva Deus a fazer ou não fazer, mas eu prefiro acreditar que Ele faz conforme a sua vontade. Ele pode, mas você tem que entender o tempo, porque uma coisa fica chata quando o tempo passa e você perde a oportunidade. Fica chato quando você deixou que o tempo passasse enquanto você estava envolvido em distrações amorosas. O tempo passou enquanto você estava envolvida com músicas que não tinha nada, não te construiu, não te ajudou. O tempo passou quando você estava envolvido com vícios que nunca construiu nada para você e deixaram marcas profundas, que algumas já são irreversíveis diante da ciência. O tempo passou, o tempo se foi. Jesus não, Jesus era tão convicto do seu tempo, que até para as coisas mínimas ele usava expressões. Você lembra que ele está no casamento em Caná da Galileia? Acabou o vinho. Quando lhe procuraram, ele disse: que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, há um tempo, eu não me manifesto a qualquer momento. O tempo que eu sigo não é o tempo que as circunstâncias pedem. Eu não sou guiado pela emergência do momento. Não. Eu não sou guiado pelas expectativas que as pessoas criam. Elas criam expectativa e dizem: ele vai chegar agora, ele vai vir agora. Não, eu não sou guiado por isso. Eu entendo que há um tempo. E essa ideia de entender tempo é a ideia de grandeza. É por isso que eu sempre cobro e falo e repito. Eu viajo pelo mundo e as nações mais pobres são exatamente as que não respeitam o tempo. Os países mais pobres é onde a gente marca o horário do culto e as pessoas vão chegando atrasadas. Quando eu vou nas nações mais ricas, eu fico surpreendido. Antes que o culto comece, a igreja já está cheia. Quando o culto vai começar, não tem ninguém mais para chegar, já chegaram todos. E porque aonde há os mais pobres, não leva isso a sério. Quando você não entende do tempo, a pobreza te domina. É por isso que você olha para trás e pensa que poderia ter estudado e não estudou. Agora, o que você fez que não estudou? Nem trabalhar trabalhou, não construiu nada, porque não soube valorizar tempo. Está pensando que é só Jesus que era ligado ao tempo? Não. Jesus disse o seguinte, quando ele se referiu a Salomão, ele disse: só eu sou maior que Salomão. Sim, mas o Salomão que era menor que eu, Salomão era tão entendido de tempo que é absurdo. Ninguém escreve tanto sobre tempo como Salomão. Salomão diz que até essas coisas de abraçar tem um tempo para isso. Não é toda hora que fica agarrando as pessoas e pegando na pessoa e toca e puxa. Não, Salomão disse: há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Salomão, ele diz que há tempo para tudo. Nem todo tempo é para plantar. Não, tempo de plantar e ao tempo de colher. Nem todo tempo colhe, não é todo dia que você colhe. Por isso tem gente que fica escandalizada: pastor, eu vim na igreja e não recebi. Não é o tempo de colher, meu filho. Se não está colhendo, planta. Inteligência. Mas eu estou buscando esse ano inteiro. Esse não é o ano da colheita, pastor, mas um ano sem colher. Planta jabuticaba e depois me responda: quantos anos você vai passar para colher a primeira? Mas você plantou a tempo. Há um tempo, Jesus era convicto disso. Há um tempo. Ei, escute isso: antes de chegar o tempo, ninguém tem o poder de fazer coisa alguma com você. Ninguém. Tentaram apedrejar Jesus, não era o tempo. Você acha que ele correu? Ele saiu andando no meio da multidão e ninguém pegou ele, ninguém achou. Ele sabia: não é o tempo, tenta o que quiser. Está achando que eu vou entrar em pânico? Não chegou meu tempo, não chegou a minha hora. Ei, não era o tempo. Herodes perseguiu, não conseguiu nada. Não era o tempo. Os fariseus tentaram, não conseguiu
nada. Não era o tempo. Os políticos tentaram, não conseguiram nada. Se não é o tempo, descansa. Está com medo por quê? Está apavorado por quê? Está assustado por quê? Aguarde, o tempo está chegando. Ai, 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 tem gente me entendendo. Ei, Deus tem um calendário, Deus tem um relógio. Na hora que o relógio disser chegou a sua hora, chegou. Na hora que o relógio de Deus decretar que chegou o tempo, chegou. Jesus respeita muito isso. Ele está novo e ele fala dos seus planos, porque você tem que aprender a falar de sonhos. Para de ficar falando de problema. É por isso que as pessoas não te suportam. Geralmente eu vejo alguém dizendo que tem dificuldade de fazer amizades, e a maioria dos que tem dificuldade de fazer amizade é por causa do assunto que conversa. As pessoas não gostam. Problema. Eu estou vendo na igreja tanto pecado, tanto isso, tanto... eu estou vendo, olha o Brasil. Ninguém quer ouvir isso. Jesus dizia, sabe o que? É necessário que eu padeça, é necessário que eu sofra, é necessário que eu ressuscite. E aí Jesus dizia, derruba esse templo, e em 3 dias eu levanto de novo. É o meu sonho. Vocês vão me matar, mas no 3º dia vão ficar sabendo, ele vive para todo sempre, eternamente. Ele vive. Ele falava disso. E aí, pastor, chegou o tempo dele? Chegou. Quando chegou o tempo dele, ele vai para Jerusalém. É o tempo dele morrer, é o tempo dele entregar a vida. Agora, quando chegar o seu tempo, não pensa que todos vão compreender, não. Tem muita gente que não vai compreender. Tem gente que vai ficar assustada quando vê que chegou o seu tempo de crescer, o seu tempo de prosperar, seu tempo de ser feliz. Ei, tem mulher que vai ficar irada quando entender que chegou o tempo de você casar, chegou o tempo de pôr aliança, chegou o tempo de vestir de noiva, chegou o tempo de fazer a festa dos sonhos, chegou o tempo de parar de andar a pé, chegou o tempo de ter o emprego dos sonhos. Ei, chegou o tempo também de parar de trabalhar, de aposentar, viajar. Tem gente que vai ficar incomodada quando chegou o tempo de Jesus caminhar para a cruz, a multidão abandonou ele. Quando chegou o tempo dele caminhar para a cruz, o Judas traiu ele. Chegou o tempo dele chegar na cruz, o Pedro negou. Chegou o tempo de ir para a cruz, os amigos foram embora. Chegou o tempo de ir para a cruz, ele sangrou, ele chorou. Mas deixa eu te contar maior, tudo que acontecia só ajudava ele. Tudo que acontecia só ajudava. Meu Deus, tem gente entendendo. Quando o tempo de Deus chegar para a tua vida, não tem nada que te atrapalha. O Judas, ele ajudou, porque o Judas levou Jesus exatamente para o lugar da morte. Pastor, quem mais ajudou? O Cirineu também ajudou. O Pilatos, que lavou as mãos, ele também ajudou. O Barrabás ajudou. Ei, quando chegar o teu tempo, não tem quem impeça. Você vai cantar vitória. Se alguém me ouve e acredita, erga as tuas mãos e dê glória. Não deixe o tempo passar e você ficar em meio às distrações. Não permita que o celular roube o precioso discernir que o tempo chegou. O tempo chegou. E você no celular? Quando eu era criança, eu lembro de um hino que cantava na igreja e dizia assim: você estava dormindo no sono da indolência, o anjo passou e você perdeu a bênção. Quando você se converter, o anjo vai passar e deixar a bênção para você. Essa canção, ela traz a ideia de que o tempo pode ser perdido. Passa e você não pega, passa e você não aproveita, passa e você não recebe, passa e você deixa. Deus começa a abençoar as pessoas e é o seu tempo.
tempo de ser abençoado, e às vezes você está perdendo tempo com mágoas, com ressentimento. Gente, ressentimento, só a palavra, quando é negativo, já é feio. Você querer sentir de novo as tristezas que sentiu há 10 anos atrás, você voltar a sentir de novo as dores da traição sofrida em um relacionamento fracassado de muito tempo, você querer sentir de novo o ódio de pessoas que te fizeram mal há tanto tempo. Para com isso. Se é para ressentir, te busque ressentir a alegria que você sentiu no dia que Jesus te salvou. Busque ressentir a alegria que você sentiu no dia que Jesus te batizou com o Espírito Santo, que você gritava, pulava, chorava, sorria, cantava. Ei, se é para ressentir, busca ressentir a alegria que você sentiu naquele dia que você recebeu o presente dos sonhos, que você lutou tanto e alcançou. Não perca tempo com ódio, não perca tempo com raiva, não perca tempo com estresse, não perca tempo com o diabo, nem com os filhos dele, nem com os amigos dele, nem com os simpatizantes dele. Não perca tempo com quem vive só para te criticar, não perca tempo com quem quer puxar você para baixo, não perca tempo com Judas. Jesus não perdeu, não é à toa que Jesus nem do Judas falava. Jesus, eu tenho tempo a perder com ele. Não perca tempo com quem não acredita em você, não perca tempo com quem te odeia, invista tempo em quem te ama. Não perca tempo em quem quer o teu mal, invista tempo em quem ora por você, quem sofre com você, quem chora com você. Avise para quem quiser saber, não é tempo de perder tempo, é tempo de aproveitar o tempo e viver o tempo que Deus tem para a minha vida. Quem pode adorar,